Yeah. Olá pessoal, boa noite. Estamos aí para mais uma aula e hoje dando sequência aí ao que nós começamos a semana passada, né? Nós falamos aí a respeito de capacitores, mas nós falamos bastante, temos ainda muito o que falar, muito o que conhecer. Então agora aqui nessa tela de apresentação, vocês estão vendo aqui vários formatos, né? Vários tipos de capacitores, alguns que vocês tinham visto e outros que vocês estão vendo agora. E nosso objetivo hoje, porque a aula passada nós ficamos sabendo, né, como é que ele é constituído, para que ele serve, como se faz o teste, se ele está em bom estado ou não, se ele está carregando ou não. Então nós fizemos todo esse trabalho. Agora hoje, o trabalho, e esse trabalho é de leitura de valores dos capacitores. Então, quando nós trabalhamos com resistores, nós tínhamos apenas uma tabela, né, usando aquela tabelinha de cores, alguns resistores é gravado o valor no corpo dele, mas a maioria, né, tudo se utilizava aquele código de cores. Então, uma vez sendo gravada aquela tabela, fica fácil para se fazer a leitura. Agora, capacitores, existe uma variedade muito grande e a maneira de se efetuar a leitura aí depende muitas vezes de cada fabricante. Existe alguma coisa que é normatizado, mas na maioria cada fabricante cria o seu código, né? Então, vocês terão que ter para poder acompanhar não só agora, mas em toda época que vocês estiverem trabalhando aí com os circuitos eletrônicos e com os componentes, uma apostila que vai ter lá ao menos a maioria dos tipos de capacitores e como se faz a leitura. Nem sempre, às vezes, nós vamos encontrar ela de maneira completa, mas foi procurado fazer, né? Está sendo procurado fazer, colocando o máximo de tipos de capacitores, isso para quando vocês tiverem aí algum que vocês vão deparar, para vocês poderem conseguir fazer a leitura do valor deles, ok? Então, aqui nós temos um capacitor que é chamado capacitor cerâmico, né? Na verdade, ele tem também um nome mais típico, que é disco de cerâmica, devido a ter seu formato, né? Que é formato de um disco. Mas o dielétrico dele, quer dizer, aquilo que nós falamos na aula passada, que caracteriza o tipo de capacitor, é o dielétrico. Ele é um capacitor cerâmico. A aplicação dele em alta frequência e uso geral. As características: constante dielétrica alta, valores altos, pequenos invólucros, porque eles são pequenos, e o dielétrico, como nós tínhamos falado, de cerâmica. Agora, cada tipo de capacitor, muitas vezes, ele abrange uma faixa de valores, né? E nesse caso aqui, que são os discos de cerâmica, ele vai de 1 picofarads até 2,2 microfarads, né? Observe que o pico é menor que o micro, né? Por isso que está nessa ordem aqui. E todo componente que nós conhecemos, ele tem uma tensão de trabalho, ou seja, uma tensão máxima que ele suporta. E aqui então, para esse capacitor, vocês vão ver aqui que a tensão que ele suporta é uma tensão bem elevada. Ele suporta até 6 kV, 6.000 volts, né? Então é uma tensão bastante elevada que ele pode suportar. O outro
Outro tipo de capacitor, também cerâmico, que é chamado plat, vocês vão ver aqui agora, vocês vão ter que observar aqui agora no seu corpo aqui a identificação, né? Com relação à letra e número que vai aparecer. Isso nós vamos, daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, porque nosso objetivo é conhecê-los e saber fazer a leitura, né? Então, primeiro aqui, qual que seria a aplicação dele? Para alta frequência, em circuitos de VHF e UHF. As características: constância elétrica alta, estabilidade de capacitância, que é muito importante, tamanho ultra reduzido. O dielétrico, como nós já tínhamos falado, é a cerâmica, e estreita faixa de tolerância também, que isso é importantíssimo, né? Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma variação de capacitância, né? Muito pequena. O valor que nele é expresso é muito próximo daquilo que é a realidade, né? Porque ele tem uma tolerância muito baixa, ok? Então, os valores que ele compreende, de 0,56 picofarads a 22 nanofarads. E a tensão de trabalho, ele suporta até 100 volts. Você vê que é bem diferente daquele anterior, né? Mas suporta ainda uma tensão de até 100 volts. No caso para a eletrônica, já é um valor bem considerável. Esse capacitor é chamado capacitor cerâmico multicamadas, né? Então, a gente lembrando da aula passada, nós havíamos falado que qualquer conjunto, né, de duas placas, né, separado por um dielétrico, formaria um capacitor. Então, aqui, o que nós temos? Multicamadas. Isso quer dizer que nós temos vários conjuntos de placas, né? E aí, então, esse capacitor cerâmico de multicamadas também pode ser utilizado em alta frequência e operar em condições extremas. Isso aí dependendo do local, das condições que ele vai trabalhar, ele já é mais próprio para isso. As características: constância elétrica alta, valores altos, pequeno invólucro, quer dizer, tamanho reduzido, o dielétrico, que é o de cerâmica também, a capacitância também bem estável, e ele pode trabalhar numa temperatura de menos 55 a 155 graus centígrados, né? E a questão dos valores, ele vai aqui de 1 picofarad até 2,2 microfarads e suporta uma tensão de até 5 kV, ok? Esse é um capacitor de segurança, ou supressor de ruídos, né? Muitos que gostam aí de trabalhar com áudio, com aparelhos de áudio, esse capacitor aqui acaba sendo, assim, tendo assim, uma importância muito grande para isso, porque ele é um supressor de ruídos. Na verdade, ele acaba eliminando o ruído, né? E um ruído no meio de um som que nós queremos limpo, isso faz muita diferença. Então, a aplicação dele: desacoplamento da rede elétrica e antenas, equipamento de áudio, vídeo e fontes. Então, pode ser utilizado em tudo isso, né? Ele desacoplar, ele vai colocar esse sinal indesejado para o ponto de massa, alguma assim, que ele vai desaparecer com ele. As características: constância elétrica alta, valores altos, pequeno invólucro, autorregeneração. Essa autorregeneração seria em função da recuperação da sua própria capacitância, né? Porque muitas vezes o capacitor parado ele pode alterar
Então ele tem essa alta capacidade de regenerar. E o dielétrico é a cerâmica. E o valor também aqui, ó, é semelhante ao outro, 1 picofarad a 2,2 microfarads. E suporta uma tensão até 20 kV. Vejam um componente aqui desse tamanho, né, um tamanho muito pequeno, vocês vão ver isso quando estiver vendo isso na prática, e ele suportar até essa tensão. Agora, os próximos que nós vamos falar aqui são capacitores de filme de poliéster, né? O poliéster metalizado, né, seria a mesma coisa, né? Então, vejam aqui, vocês já vão ver ele em vários tipos de invólucro. Aqui nós estamos citando 3, ó. Tem um aqui que é da cor meio avermelhada, tem uma identificação aqui alfanumérica, esse aqui também, né, cor azul, e esse aqui com várias faixas coloridas, né? Diferente dos resistores, porque os resistores eram anéis, um distante do outro. Aqui é uma cor seguida da outra. Qual seria a aplicação? Circuitos, né, de baixa e média frequência. Exemplo, horizontal de uma televisão. Características, tamanhos variados, alta regeneração, que é importantíssimo, como nós falamos, e o dielétrico, que é o plástico de poliéster. Valores de 1 micro até 4,7 micro, né? Já são valores daqueles que nós tratamos anteriormente, já bem superiores. E pode ir até uma tensão, pode trabalhar até com uma tensão de 2 kV, ou seja, 2.000 volts. Um capacitor aqui que foi muito utilizado, né, em rádios receptores, rádios transmissores, que é o capacitor de poliestireno ou estiroflex. E ainda ele é utilizado, tem no mercado, não usa assim com tanta frequência como usava, mas se for necessário, esse componente vocês ainda podem encontrar. Qual que seria a aplicação dele? Acoplamento entre estágios de alta frequência e filtros RC. Então, aqui que eu estava falando, alta frequência, trabalha o quê? Trabalha onde? Em circuitos de rádio recepção e rádio transmissão. Amostragem para conversores ADC e circuitos osciladores, né? Circuitos osciladores vocês não têm conhecimento ainda, mas tudo aí faz parte, né, dos circuitos que trabalham com uma frequência mais elevada. Proporciona ótima estabilidade em VFO para HF. São coisas também que vocês vão conhecer futuramente. Característica: estabilidade na temperatura, alto regenerativo e baixas perdas. E o valor de 1 pico a 10 nano, né? Já são valores menores comparados com o anterior. E suporta uma tensão até 6.000 volts. Né? A mica, nós até andamos falando aí na aula passada daqueles capacitores, na verdade os capacitores de ajuste, né, os trimmings, que usava lá no meio entre as duas placas uma película de mica, né? A mica tem um fator muito importante, né, assim, porque ela, além de ser isolante, ela suporta temperatura muito alta, né? Tanto que aqueles ferros de passar roupa elétricos, né, o isolante era a mica. E hoje ainda tem vários elementos aí que têm o isolamento com mica, né? Então, vamos ver, aqui vocês veem que existe uma nomenclatura aqui no corpo, que é alfanumérica,
E a aplicação dele, circuitos de potência de RF, osciladores, circuitos ressonantes. Característica, resistência ao tempo, alta confiabilidade, baixas perdas. E o valor de um pico a 100 nanofarads. E suporta uma tensão também até 6.000 volts. Opa, e agora esse aqui, vocês lembram que nós falamos desse capacitor aqui na aula passada? É um capacitor de tântalo, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas nós citamos que esse capacitor era um capacitor polarizado, né? Você usa assim menos frequente, né? E ele tem um preço mais elevado, né? Aonde que ele é empregado? Empregado na construção de placas lógicas, fontes de alimentação, osciladores, em smartphones, olha lá, na indústria automotiva, militar e médica. Vocês veem a importância da onde que eles são utilizados. Quer dizer, hoje nós temos aí, né, osciladores se usa em vários tipos de circuito, mas usando aí smartphone na indústria automotiva, na parte militar, na parte médica, né, isso requer o quê? Uma precisão muito grande, né? E é isso que esse capacitor aqui oferece, né, que ele tem de especial. Então, característica, tamanho reduzido, baixa corrente de fuga, olha lá que isso é importante, carga e descarga rápida, temperatura de operação ampla, e aqui aquilo que nós estamos falando, ó, a tolerância dele é mais ou menos 2%. Então, para capacitor, é uma tolerância muito baixa, né? Então, daí isso que se dá a confiabilidade dele, né, para ele ser usado em circuito de precisão. Valores de 100 nano a 470 micro. E a tensão que ele suporta de até 100 volts. Esse aqui vocês já conhecem, né? Nós falamos aí a aula passada. Esse é um capacitor eletrolítico, né? Lembra que nós falamos desse terminal mais comprido aqui? Esse terminal mais comprido aqui é o terminal positivo. E o outro, né, que é o mais curto, geralmente do lado dele está aquela sequência de marcação de sinais negativos para indicar que é o negativo. Agora, a leitura dele aqui é muito simples, né? Nós vamos chegar lá depois, né, e vamos a falar a respeito dele. Mas é um capacitor amplamente utilizado, né, principalmente aí na parte de fonte, de qualquer tipo de circuito, né? E aqui está diz, assim, suas principais aplicações são a filtragem de fontes chaveadas, filtros de baixa frequência para equipamentos de áudio e em temporizadores. Características, tamanhos variados em função da capacitância e tensão de trabalho, que é algo que nós vamos falar também daqui a pouco. Alta corrente de fuga, isso aqui seria uma desvantagem que ele apresenta, né? E a temperatura de operação até 105 graus. E a tolerância, né? Lembra que nós mostramos de tanto ali, falamos que era bem preciso, porque tinha uma tolerância de mais ou menos 2%. O capacitor eletrolítico, a tolerância dele é muito grande, é de mais ou menos 20%. E o detalhe que ele, muitas vezes, quando não está sendo utilizado, né, que ele está guardado, que o circuito está parado, ele costuma alterar a capacitância. Logo, muitas vezes, quando você liga, ele se recupera, mas ele costuma alterar. É uma das desvantagens dele. E valores? De 1 micro a 1 milifarad. Então, vocês veem aqui que ele já começa com um valor relativamente alto e vai com um valor 1000 vezes maior, né? Porque é de micro para mili, né? Então, nós temos aqui uma faixa elevada de valores de capacitância. Lembra que nós falamos aí que o capacitor eletrolítico permite isso por quê? Por causa do dielétrico dele, né?
que o tipo de elétrico que é utilizado permite, né, uma espessura ali muito fininha, e com isso vocês conseguem uma capacitância bem mais elevada. E a tensão pode chegar até aos 600 volts. Opa, supercapacitores, né? Esse aqui até pouco tempo a gente não falava muito nele não, né? Porque lembre que a semana passada até nós falamos assim, dos capacitores como unidade de medida, nós dificilmente usamos o farad, né? Nós usamos muitas vezes o submúltiplo, né, do farad, que seria mais próximo utilizado o milho, o micro, o nano, o pico, né? Agora, esse tipo de capacitor é algo que é um avanço que se tem, mas tem uma característica que nós temos que falar. Usam uma técnica chamada dupla camada elétrica para obter elevados valores de capacitância com reduzidas dimensões. São usados em filtros e com baterias. Tamanho reduzido em relação à alta capacitância. Bom, ele tem um tamanho bastante reduzido, mas algo que nós vamos falar aqui depois é que a tensão de trabalho dele é muito pequena. Olha aqui, ó, 2,7 volts. VDC que seria 2,7 volts contínuo, né? Nós falaremos sobre isso depois. Então, e o valor dele, olha, começa que é o 0,47 micron, um valor relativamente baixo, mas ele pode chegar a 12 kPf, ou seja, 12.000 picofarads. Mas a tensão só pode chegar até aos 5,5 volts, ok? Yeah.